Bem-vindos ao segundo dia da Semana de Formação, Cultura e Trabalho. Obrigado pela presença de todos. Espero contar com vocês nos próximos dias, nas próximas atividades. A ideia dessa Semana de Formação, Cultura e Trabalho é discutir com os nossos convidados e com vocês ao longo da semana o atual cenário da qualificação profissional e do trabalho na área cultural e debater os desafios, iniciativas e propostas para ampliar as iniciativas de formação nesse campo, que certamente só tem a crescer. Na próxima quarta-feira, amanhã, encontraremos em campos profissionais específicos, debatendo a formação em cenografia, biblioteca, gestão e produção cultural, com grandes especialistas de cada área. E na quinta-feira vamos até o Centro de Pesquisa e Formação do SESC para debater as experiências em cursos de gestão cultural e no campo do audiovisual. Vocês podem conferir a programação no site, no Facebook e vislumbrar um pouco da discussão no caderno de conteúdos que estamos distribuindo com textos de alguns dos nossos palestrantes e debatedores. Importante mencionar que encaminharemos os certificados de participação por e-mail. Peço que nos solicite caso tenha interesse em receber. O seminário é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Muriçoca Multimídia, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. No final deste debate, dessa mesa, ofereceremos um coffee break. Gostaria, então, de convidar à mesa Luciana Piazon Barbosa Lima, mestre em Estudos Culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Desde 2013, atua como assessora do Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, responsável pela produção de informações e indicadores e coordenação do Plano Municipal de Cultura. Luciana, por favor. Boa tarde, pessoal. Acho que o Wilk já me apresentou muito brevemente, né? Mas a proposta um pouco desse momento era a gente apresentar para vocês, enfim, um pouco da atuação da Secretaria Municipal de Cultura no campo da formação e um pouco do que a gente vem discutindo como planejamento aí de futuro para fortalecer, enfim, e consolidar essa área, enfim, como parte aí das nossas políticas públicas de cultura no município de São Paulo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo do Plano Municipal de Cultura, né? A gente acabou de passar por isso, foi um longo trabalho de levantamento de informações e de consolidação dessas informações dentro da própria secretaria e depois um processo amplo de discussão e debate público com a sociedade, né, enfim, em uma série de audiências públicas e consulta pública que a gente realizou, né, e que, nesse momento, a gente está concluindo, né? Então, enfim, claro que o recorte é falar da formação, mas eu vou contextualizar um pouquinho só para vocês entenderem também, né, de onde a gente está partindo. Pode passar, por favor. Então, aqui, só para entender, contextualizar, né? A gente começou esse processo com a elaboração de um diagnóstico. Eu vou apresentar alguns dos dados que a gente levantou dentro da própria secretaria, né, sobre a atuação da instituição, para pautar esse planejamento, né? O Plano Municipal de Cultura tem aí um horizonte de 10 anos para ser realizado, né? As suas ações, as suas metas estão previstas para 2025. Então, a gente partiu um pouco do cenário atual, do panorama atual das políticas culturais no município para fazer esse planejamento. Aí a gente elaborou, numa segunda etapa, algumas diretrizes, ações e metas para propor esse processo de consulta pública, que consolidou nessa publicação aqui, que depois eu vou apresentar para vocês. Depois a gente fez a etapa 3, que foi a etapa participativa, né, que foi um processo intenso de discussão dessa proposta inicial. E aí a gente chega agora, no final, nessa sistematização de todo o processo e na minuta de um projeto de lei que prevê, enfim, uma série de ações e metas aí para esses próximos 10 anos. Pode passar, por favor. Como é que a gente organizou isso, né? Tem um mundo de coisas
que são feitas, né? O universo das políticas culturais é muito amplo e diverso. Então, a gente resolveu categorizar algumas coisas para organizar o debate mesmo, né? Para organizar um ponto de partida comum que a gente pudesse discutir. E aí a gente pensou em alguns eixos, só para vocês entenderem onde está a formação dentro disso, né? A gente estava inicialmente trabalhando com 4 eixos. O primeiro deles, falando mais do ponto de vista da gestão, né, da estrutura da própria secretaria, dos mecanismos de participação social, financiamento, marcos legais, enfim, toda essa parte que lida com o Estado e a participação social. Um segundo eixo que falava da infraestrutura, os equipamentos culturais, né, os espaços onde as atividades são realizadas. Um terceiro eixo que falava das políticas de patrimônio e memória. E um quarto eixo, que a gente inicialmente chamava da diversidade cultural, onde a gente encaixava exatamente o campo da formação cultural, a política de programação, né, de oferta de programação cultural e artística, e as iniciativas de fomento à cultura, né? Então, vamos dizer assim, a formação era um sub-eixo desse nosso último eixo que a gente estava trabalhando, né? Alguns dados, muito rapidamente, para contextualizar da onde que a gente está falando, né? A realidade da secretaria. Esse aqui é um quadro do orçamento. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vem aí num crescente, né, nesse orçamento, passando aí de, vamos dizer, 340 milhões em 2013 para mais de 500 milhões em 2016. Né? Então, é um quadro de ampliação orçamentária. Passa para o próximo. Frente a um quadro de redução de recursos humanos. Né? Então, os funcionários, muita gente se aposentando. Enfim, a gente tem aí quase 30% do nosso quadro de servidores se aposentando nos últimos anos. Então, isso é vamos dizer, um dos desafios que nos estão postos para pensar a ampliação das ações e das políticas que a gente desenvolve. Né? Pode passar. Isso aqui é um quadrinho só do recurso executado por servidor, que diz exatamente isso, né? Quer dizer, cada servidor está executando mais, enfim, frente a esse cenário. E aí, vou passar muito rápido para a gente chegar no tema de fato, tá? Aí, chegando um pouco na estrutura dos equipamentos culturais, né? Que acho que são base para o desenvolvimento das atividades, inclusive as atividades de formação. A gente tem aí um cenário em que a gente começa com alguns equipamentos de grande porte e no centro da cidade, né? No início do século XX, aí, o Teatro Municipal, a Mário de Andrade. E essa rede de equipamentos ela vai se expandindo pela cidade, né? E também acompanhando um pouco esse processo de expansão da metrópole. Então, a gente começa a ter as bibliotecas nos bairros, a partir da década de 40, 50, depois os teatros distritais. E aí começam a surgir os centros culturais, mais recentemente as casas de cultura, aí já nos anos 90, e nos anos 2000, os CELs, que são, né, o equipamento, vamos dizer, mais distribuído territorialmente na cidade. Né? Talvez não dê para ver tão bem o mapa, mas isso são os equipamentos culturais no território. Né? Como vocês podem ver ali, as bolinhas verdes são exatamente os CELs, e, enfim, e a gente tem um pouco essa distribuição, né, dessa rede complexa que envolve vários tipos de equipamentos e várias atividades, enfim, bastante diversificadas. Né? E, ainda assim, algumas lacunas importantes em termos de territórios que não têm uma infraestrutura ainda consolidada de equipamentos culturais. Né? A gente vem discutindo muito do ponto de vista da expansão. Né? Tem uma das metas do plano que prevê um equipamento cultural multiuso em cada distrito, né? Para que esses múltiplos usos, né, que a gente tem na área cultural possam estar acessíveis aí, né, nos 96 distritos da cidade. Pode passar? Esse aqui é um outro mapa, só para vocês entenderem também. O vermelho são os equipamentos municipais e os azuis são os equipamentos estaduais, os verdinhos, os federais, e essa rede concentrada aí no centro expandido
em lilás são os equipamentos privados, né? Então, também para a gente um pouco olhar para essa distribuição dos equipamentos no território e perceber as desigualdades em termos de acesso, né? Em termos de disponibilidade dessa infraestrutura, enfim, nas diferentes regiões aí da cidade. É claro que tem uma gama enorme de outros espaços culturais que não estão postos nesse mapa, né? Isso aqui são, vamos dizer, os espaços mais institucionalizados, né? Uma questão que a gente discutiu muito no processo do plano tem uma série de outros espaços que são instituições comunitárias, pontos de cultura, enfim, bibliotecas comunitárias, associações de bairro, enfim, uma série de outros espaços que também, né, têm uma atividade cultural importante e que não estão postos aqui, né? Mas, enfim, é mais para a gente ter uma ideia. Do patrimônio e da memória, eu vou passar muito rapidamente também, mas a gente tem o Arquivo Histórico Municipal, que cuida de toda a parte de documentação da prefeitura, os espaços museológicos, né, as casas históricas, onde a gente tem um acervo enorme, exposições e ações educativas, e os instrumentos de preservação, de tombamento, registro de bens e algumas iniciativas de educação patrimonial. Tá? Pode passar. E aí a gente chega no nosso foco, vamos dizer, que é a formação, né, e que a gente estava lidando aí nesse eixo 4. Quando a gente começou esse levantamento, né, a Secretaria sempre foi uma instituição que funcionou de forma bastante fragmentada, né? Então, a gente tinha vários departamentos, várias áreas cuidando de políticas diferentes. E aí, um pouco a tentativa de ter um olhar, quer dizer, o plano veio muito também, né, nessa expectativa de ter um olhar integrado para todas as ações e políticas da Secretaria, né? Então, nesse levantamento, quando a gente começou a falar de formação, a gente identificou 3 linhas de ação principais, né? A primeira seriam os espaços que são dedicados quase que exclusivamente ou majoritariamente a atividades de formação, que são as escolas, né? E aí a gente tem as escolas da Fundação Teatro Municipal, a Escola de Dança e a Escola Municipal de Música, que funcionam lá na Praça das Artes, no centro. E a Escola Municipal de Iniciação Artística, a EMIA, que fica no Jabaquara, e aí é voltada para atividades de iniciação artística e cultural para crianças, né? Então, essas são as escolas que fazem parte aí da Secretaria Municipal de Cultura. Depois, a gente tinha os programas de formação, que são programas que atuam também nos equipamentos públicos, né? Mas tem aí uma continuidade. Então, a gente tem o programa de iniciação artística, que também é para crianças e adolescentes, né, até 14 anos. O programa vocacional, que atende diversas faixas etárias, e que são programas, vamos dizer, de experimentação também artística e cultural. Enfim, está aí até o Mica, que coordenava até pouco tempo essas 2 iniciativas, né? E aí a gente tem também uma iniciativa mais recente, que é o programa Jovem Monitor Cultural, que aí não é uma atuação voltada exatamente para a iniciação artística e para as artes, mas mais voltada para a gestão cultural, né? E aí é um programa que seleciona jovens para receber uma bolsa mensal e eles atuam nos equipamentos e departamentos da Secretaria. Então, eles têm uma formação, vamos dizer, uma formação teórica uma vez por semana, e nos outros dias eles têm uma espécie de experimentação prática na gestão pública de cultura, atuando nos equipamentos e departamentos, né? E, por fim, a gente trabalhava com uma terceira categoria, vamos dizer assim, que eram as oficinas nos equipamentos culturais, que aí são iniciativas mais pontuais, mas que são muito variadas, né, muito amplas, atendem diversas linguagens artísticas, diversos segmentos públicos muito variados, mas que acontecem, sobretudo, nas bibliotecas, nas casas de cultura e nos centros culturais. Aí, seguindo um pouco na linha da apresentação desse diagnóstico, né, que a gente fez. Aqui,
é um quadro do número de vagas que a gente oferece em programas de formação continuada, que a gente chamou, né? Isso exclui as oficinas, que eu comentei agora, mas inclui as escolas e inclui os programas de formação, o PI vocacional, né? Então, a gente, em 2015, que é o cenário que a gente trabalhou, né, até o final do ano passado, a gente tinha aí mais de 11 mil vagas ofertadas nessas atividades, né? Se a gente pensar frente à demanda do município, claro que não é um número que atende a essa demanda, né? A gente tem plena ciência disso. Agora, se a gente pensar do ponto de vista da estrutura da secretaria, é um número absurdo, né? Em termos das demandas que isso gera para dentro da gestão. Enfim, apresentando um pouco mais detalhes, esse quadro. Nas escolas da Fundação Teatro Municipal, a gente tem os cursos de longa duração, de dança e de música, que aí é isso, a pessoa, né, entra lá, criança, e sai formada um profissional de dança, um profissional de música, depois de 6, 9, 12 anos se dedicando àquilo. E a gente tem alguns cursos de curta duração, que também seguem um pouco a lógica das oficinas, né? Pode passar. Isso totaliza, ali também tendo como referência 2015, quase 2.000 vagas oferecidas para a formação artística, né? Aí a gente está falando especificamente. Pode passar. E aqui na Escola Municipal de Iniciação Artística, a gente chega também aí a um cenário de quase 2.000 vagas, né? 1.700 vagas, e aí com essa faixa etária de 5 a 12 anos, e também atividades de iniciação artística, aí abrangendo uma série de áreas, né, das artes visuais, das artes cênicas, a música, enfim. O programa de iniciação artística, que eu também já comentei, esse é o quadro também da ampliação das vagas ofertadas, né? Isso aí tem a ver com uma expansão do programa para outros equipamentos. A gente tem uma ampliação aí significativa nos últimos anos. Pode passar. Também atendendo nessa faixa etária de 5 a 14 anos, e aí, enfim, conforme essa faixa etária se amplia, vai tendo uma especialização em algumas linguagens, né, vamos dizer. Pode passar. Aí a distribuição disso pelos equipamentos, né, como eu falei. Então, a gente tem os programas de formação continuada e as oficinas que acontecem nos equipamentos. A gestão é bem diferente, né, mas, vamos dizer, do ponto de vista do acesso, eles estão em vários locais, né, e aí a gente vê, sobretudo, uma ampliação da oferta de vagas no CELS, né, nos últimos anos. Aí. Pode passar. A distribuição regional disso, né, é uma questão que a gente tentou sempre olhar. Eu acho que a formação e todas as outras iniciativas que a gente vem discutindo na Secretaria, elas estão pautadas por uma descentralização da oferta dessas atividades, da oferta de oportunidades e de acesso, né, à cultura. Então, a gente sempre buscou ter esse olhar territorializado pelas várias regiões da cidade. Aqui a gente vê que a maioria das vagas são ofertadas na Zona Leste, Norte e Sul, né? Mais ou menos, isso corresponde aos percentuais de população, mas não é exatamente essa a lógica, porque depende também da disponibilidade dos equipamentos, da demanda, do contexto também de cada local. Aqui no programa vocacional também, a gente vê essa ampliação significativa aí de cerca de 25% da oferta de vagas. Claro que isso não é tudo, né? A gente sabe que tem uma série de outras coisas que precisam ser aprimoradas no desenvolvimento dessas atividades, mas aqui é só para passar um quadro, enfim, mais rápido e visual aí para vocês, né? E quantitativo também. Aqui a distribuição do vocacional por equipamento, né? A gente vê que ele tem uma abrangência ainda maior, ele chega aí, isso aí, em 2015, ele estava em 22 bibliotecas, 17 casas de cultura, 4 centros culturais, em todos os CELS, alguns teatros também. Então, aí, quase 100 equipamentos recebendo atividades do programa vocacional.
e também com uma distribuição territorial, aí, sobretudo na Zona Leste e na Zona Sul, né? Em termos de linguagens, que daí o vocacional já tem um recorte mais específico de linguagem, então é o vocacional teatro, o vocacional dança, o vocacional música e assim por diante. A gente tem... Volta um pouquinho. A gente tem uma maior oferta aí de vagas para teatro, dança e um pouco menos música, aqui com 16%, e outras áreas que têm surgido também nos últimos anos, né, que são artes integradas, literatura e artes visuais. Isso está sempre em discussão, né, em mudança, aí, mas, como eu falei, isso é o quadro de 2015, que é da onde a gente partiu, né, para a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Pode passar? O Jovem Monitor Cultural, que eu também comentei, é uma iniciativa que era desenvolvida unicamente no Centro Cultural da Juventude. Eu não sei se vocês conhecem, né, mas é um centro cultural que fica lá na Zona Norte, na Cachoeirinha, e era um programa, enfim, restrito àquele equipamento. Os jovens atuavam somente lá e ele se expande para toda a estrutura da secretaria nos últimos anos, né? Então, tem uma ampliação significativa em 2014, começa a chegar, enfim, nas bibliotecas, em outros centros culturais, teatros, e em 2015 ele está em praticamente todos os equipamentos e departamentos da secretaria, né? Os jovens estão tendo a possibilidade de atuar e ter essa experimentação na prática da gestão, enfim, espalhados em toda a nossa estrutura. Eu estou, por exemplo, na assessoria técnica do gabinete. A gente, desde o ano passado, também tem jovens atuando lá, né? Então, antes era uma coisa só dos equipamentos na ponta, agora também está nas áreas meio, também está nos vários departamentos lá da secretaria. E as oficinas que eu comentei um pouco para vocês, também não vou me deter muito nisso, mas a gente tem uma série de oficinas ofertadas nos centros culturais. O Centro Cultural São Paulo tem várias iniciativas também de mediação cultural, enfim, editais voltados para isso, e os outros centros culturais, sobretudo, oficinas livres em várias áreas, de xadrez a circo, enfim, é muito variado. Ao Lido, focada sobretudo na dança, e aí a gente tem uma iniciativa que também é mais recente dentro desse quadro histórico, que é o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, que tem sido implantado nos últimos anos, né, lá no extremo da Zona Leste, e aí também com oficinas livres, também recebendo os programas vocacional e PA, mas tentando ampliar um pouco a discussão sobre formação técnica, né, e algumas iniciativas mais voltadas para esse campo. Nas casas de cultura, a gente também é um processo super recente, quer dizer, tudo isso que eu estou falando para vocês tem muita coisa dos últimos anos. Aí as casas de cultura voltaram para a secretaria em 2014. Elas estavam antes vinculadas às subprefeituras, um tanto quanto esquecidas, né, nas subprefeituras, com o esvaziamento de um projeto efetivo de descentralização e tudo. E aí era uma demanda muito grande dos movimentos culturais, né, das regiões dessas casas, era o retorno delas para a secretaria, de modo que elas fossem integradas às outras iniciativas da secretaria, de modo que elas fossem fortalecidas, reestruturadas e assim por diante. Isso tem acontecido nesse último período, e a gente aí também conseguiu desenvolver um edital de oficineiros que, enfim, tem aí cerca de 200 oficinas contratadas semestralmente nas casas de cultura, né? Isso também, enfim, a gente tinha uma questão muito antiga de voluntários que desenvolviam essas oficinas há anos nas casas de cultura, e aí não tinham nenhum tipo de apoio ou contratação, enfim, faziam isso voluntariamente, e a gente conseguiu incorporar de uma outra forma, né? E aí nas bibliotecas também uma série de iniciativas aí também, enfim, com um recorte mais voltado para a prática da leitura, mas, enfim, também com oficinas livres em outras áreas, né? Pode passar.
Eu vou passar alguns outros dados que não estão diretamente relacionados à formação, mas só para vocês entenderem, né? Aqui, em termos de programação, também a gente teve uma ampliação significativa, e aí é mais um recorte do ponto de vista da difusão cultural, né, do acesso à cultura, mas também a gente sempre discutiu a formação como algo bastante transversal, né? Ela, enfim, ela tem o seu recorte específico, mas ela também é muito transversal dentro das políticas culturais. Então, quando você fala de oferta de programação, você também está formando público, né? Você também está, enfim, dando acesso aí a uma série de coisas. E do mesmo modo também os fomentos, né? Os projetos que a gente fomenta nas diversas linguagens artísticas, ou até os programas da cidadania cultural, que eu vou falar um pouquinho, também tem, vamos dizer, um enfoque bastante significativo do ponto de vista da formação, né? Muitas das atividades desenvolvidas também dialogam com esse campo, né? Então, aqui a gente tem também aí uma ampliação grande de recursos destinados aos editais de fomento, né? A gente praticamente dobra esse valor de 2013 para 2015. Pode passar. Em termos de fomento às linguagens, isso também se amplia, né? A gente tinha o programa de fomento ao teatro e fomento à dança. Aí você tem a abertura da SPCine, ampliação do investimento no campo do audiovisual, criação de outros fomentos em outras linguagens, né? No circo, o Redes e Ruas, que dialoga com iniciativas de cultura digital, enfim, esse escopo vai se ampliando, né? Pode passar. Isso aqui eu peguei só um exemplo de um dado. Eu sei que amanhã vão ter várias discussões sobre formações em áreas mais específicas. Isso aqui é um levantamento que a gente fez da distribuição do fomento ao cinema, até anteriormente à criação da SPCine, e aí a gente vê uma concentração grande dos projetos contemplados, sobretudo nas subprefeituras da Sé, Pinheiros e Lapa, né? Isso é uma coisa que se repete em todos os editais de fomento às linguagens. A gente ainda tem uma concentração grande dos produtores culturais dessas linguagens nesses territórios, né? A gente fez até uma análise com inscritos nos editais e contemplados. Então, não é uma distorção do edital em si, é uma distorção da produção cultural na cidade, mas que eu acho que é um dado significativo para a gente discutir também o que se quer da formação, né? Como é que a gente descentraliza essa produção cultural, promovendo a formação em outros territórios, né? Pode passar. Aí já são o valor investido em programas da cidadania cultural, que é uma outra área que a gente tem lá, que também atua através dos programas de fomento, né, de editais. Ela era composta inicialmente pelo programa VAI. Eu não sei quem conhece aqui o programa VAI, mas é um programa que apoia projetos culturais de jovens, sobretudo em regiões periféricas, né, com maior vulnerabilidade social, enfim, e que é um projeto também que desenvolve muitas iniciativas de experimentação e de iniciação no campo da cultura, no campo das artes, no campo da gestão cultural, enfim. Como é voltado para jovens, a gente avalia que tem muito essa função de porta de entrada, né, para atuação nesse campo. E que é uma área que cresceu também muito nos últimos anos, porque o VAI foi ampliado, criou-se uma segunda modalidade, que é o VAI 2, que não é só para jovens, é um volume maior de recursos. Os pontos de cultura, que era um programa federal, e a gente trouxe para o município também, implantou uma rede com 85 pontos de cultura apoiados pela secretaria, programa de agentes comunitários de cultura também, para agentes culturais que têm uma atuação nessas áreas, programa Aldeias, enfim, também é algo que se ampliou, né? Pode passar. Aí a gente vê a distribuição desses projetos da cidadania cultural já mais abrangente, né, no território, até porque são programas voltados para isso, né? E aí acho que voltando um pouco à comparação com o cinema, eles têm um papel formador importante, né, esses programas. Teve um levantamento que o pessoal do VAI fez, se não me engano, em 2010 ou 2012, não me lembro agora, mas por aí,
e eles verificaram que quase 50% dos participantes dos programas que tinham recebido apoio da Secretaria seguiam atuando no campo cultural, né? Então, acho que é um dado bastante significativo disso que eu falei, de uma porta de entrada, né, para uma profissionalização e uma atuação no campo da cultura, né? E, além disso, eles levantaram também as modalidades de ação que os grupos desenvolviam, né, com os projetos apoiados. E aí, mais de 30% dos projetos trabalhava prioritariamente com oficinas ou workshops ou iniciativas também muito voltadas para a formação, né? Enfim, isso é um pouco do levantamento que a gente fez o ano passado para dizer, olha, de onde estamos partindo, para onde vamos, né? E aí a gente criou, enfim, uma proposta inicial de diretrizes, ações e metas para poder partir de algum lugar para essa discussão participativa, né, para consulta pública, enfim. E aí resultou um pouco nessa publicação que eu falei. Volta um pouquinho. Quem quiser depois, enfim, explorar mais, tem mais dados lá, tem mais informações, está disponível no site do Plano Municipal de Cultura, que é esse aqui embaixo, planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br. E aí tem lá o caderno de consulta pública para baixar, PDF, enfim, aí vocês podem dar uma olhada. Pode passar? Então, basicamente, o que a gente fez foi elaborar algumas metas, inicialmente, para fomentar essa discussão. E aí a gente trabalhou com a situação atual, que era 2015, né? Ou seja, qual era o cenário em 2015, e metas de curto, médio e longo prazo, pensando aí o curto prazo em 2017, médio prazo 2021 e longo prazo, que seriam os 10 anos do plano, em 2025. Né? Isso, por quê? Só para explicar, isso está alinhado com os PPAs, né? Então, os planejamentos plurianuais que a Prefeitura realiza, a gente tentou alinhar para dizer, olha, os instrumentos de planejamento eles têm que estar casados. Quando a gente for elaborar o PPA, a gente tem que ter em mente as metas do Plano Municipal de Cultura e aquilo que já foi discutido e, enfim, que foi pactuado com a sociedade, com os interessados, né? Então, isso foi um pouco o nosso desenho do formato, só para vocês também terem uma ideia do que a gente está falando. Pode passar. Aí a gente teve essa terceira etapa, a consulta pública, ela começou no dia 25 de fevereiro desse ano, a gente fez um seminário de lançamento lá no Centro Cultural São Paulo, com, enfim, diversos atores aí do campo da cultura, autoridades, enfim, dando o pontapé inicial desse processo. Fizemos audiências públicas nas regiões e audiências públicas temáticas, aí num calendário super intenso, né? A gente teve mais de 20 audiências públicas para os diversos segmentos, linguagens, enfim, e nas regiões. E, aí, ao mesmo tempo, uma consulta pública online, também que ficou disponível aí, por mais de 30 dias, para que as pessoas enviassem seus comentários, sugestões e contribuições para esse processo. Né? Pode passar. E aí a gente chegou, enfim, num desenho mais acabado desse plano, que é o momento que a gente está agora, enfim, com uma série de diretrizes, ações e metas. A gente partiu de uma proposta aí de 50 metas, a gente reduziu para 20 metas, mas, na verdade, porque a gente reestruturou, não é porque a gente eliminou coisas, né? A gente reorganizou para ficar num formato mais compreensível. Vou apresentar para vocês. E aí a gente tem algumas diretrizes gerais que embasam a elaboração do plano, né? Então, claro, a diversidade, né? Um pouco do que quer dizer, contemplar a diversidade das expressões culturais é uma diretriz. Desenvolver a territorialização das políticas, um pouco aquilo que eu já falei para vocês, né? Da gente pensar sempre a distribuição disso no território. Consolidar o sistema municipal de cultura, pensando aí nos instrumentos de participação e acesso à informação da população. Pode passar. A qualificação e expansão da infraestrutura, dos equipamentos culturais e também a ocupação dos espaços públicos, né, que é uma dimensão também que a gente tem atuado mais fortemente na Prefeitura nos últimos anos, mas que é uma
uma dimensão que a gente considera bastante importante também, né? Tirar, não só desenvolver as atividades culturais nos prédios, né? Nos equipamentos, mas também na rua. As questões, aí uma diretriz também voltada para a questão do patrimônio, né? Dos bens e salvaguardar os bens e paisagens culturais da cidade, ampliar acesso aos acervos, né? Cuidar também e ampliar a difusão desses acervos. E aí tem uma diretriz específica sobre a formação, que é essa, aí eu vou ler para vocês inteira, é promover a formação artística, técnica e de gestão cultural, com ênfase na ampliação do acesso e na descentralização territorial. É bastante genérico, depois a gente especifica isso nas metas e ações voltadas para a formação. Tá? Aí a gente tem uma diretriz de oferecer programação cultural em toda a cidade, contemplando também os vários públicos, territórios, linguagens e assim por diante. Pode passar. A consolidação da cidadania cultural, por meio do acesso aos meios de produção e fruição cultural, né? As políticas para as artes. E uma última dimensão aí, que aí surgiu ao longo do debate, né, e que a gente não estava discutindo tanto no início, que é a dimensão da economia da cultura, né, pensar também as cadeias e arranjos produtivos da cultura. Pode passar? Então, aqui isso é o nosso, vamos dizer, a nossa estrutura do nosso plano, né? A gente tem aí 20 metas, é aquilo que eu comentei um pouco com vocês, trabalhando nesses 5 eixos, mais ou menos, eles seguem aquela elaboração inicial. A gente só incluiu um último eixo aí que junta fomento e economia da cultura e transformou aquele eixo genérico que era da diversidade cultural, e as pessoas diziam, mas a diversidade cultural tem que estar em tudo, né? Ela tem que estar no Estado, ela tem que estar na participação, ela tem que estar nos equipamentos, ela tem que estar no patrimônio, ela é transversal a todos os outros eixos, ela não pode estar numa caixinha, né? E aí a gente transformou esse eixo 4 num eixo de formação e difusão cultural. E aí é onde a gente localiza as metas especificamente de formação e programação, né? E aí eu sublinhei um pouco para vocês entenderem, a formação sempre foi um dilema, né, no nosso processo de elaboração do plano, por essa dimensão transversal que eu comentei anteriormente, né? Então a gente falava, pô, mas a formação ela está em tudo, né? Assim, quando você apoia um projeto que desenvolve uma oficina, a formação está lá também, né? Quando você pensa o quadro de servidores da secretaria, a formação tem que estar lá também. Quando você pensa o patrimônio, enfim. E aí a gente acabou chegando nesse desenho, em que ela aparece de modo pontual, né, em todos os eixos, mas ela tem um foco maior aí nesse eixo 4. Então, no eixo 1, ela aparece na meta 2, depois eu vou destrinchar isso para vocês. Tá? Isso aqui é para entender um pouco a estrutura. A meta 2, a gente fala de reestruturação da secretaria e regionalização. E aí a gente tem uma ação de formação para os servidores, né? Por isso que ele está sublinhado. No eixo 3 de patrimônio e da memória, a gente tem uma meta específica para as iniciativas de educação patrimonial. E aí, no eixo 4, que é efetivamente o eixo da formação, a gente trabalhou com 3 metas, e aí tentando organizar também essa diversidade de iniciativas, né? Então, a gente tem a meta 13, que fala das ações de iniciação artística e cultural, né? Então, quer dizer, formação para as artes, né? Para a produção e para a fruição cultural. A meta 14, que fala de formação técnica e profissionalizante, e aí, enfim, acho que dialoga bastante com as iniciativas que enfim, a gente vai conversar amanhã, nos outros dias aqui do evento. E a meta 15, que fala de mediação cultural e formação de público, aí um pouco já caminhando aí para essa dimensão da difusão, né, e da programação cultural. Entrando aqui no detalhamento, tá? Quando a gente falou
da meta 2 de reestruturação e regionalização, a gente pautou também não só a ampliação do quadro de servidores, né, para enfrentar um pouco aquele dilema que eu apresentei no início, mas também a qualificação desse quadro de servidores. E aí a gente tem uma ação específica que é voltada para a formação continuada dos servidores da cultura. E aí, demandas 1000, assim, né? A gente começou a juntar tudo que foi aparecendo no processo de consulta pública, até nas discussões internas que a gente fez na própria secretaria. E aí tinham desde demandas de formação específica de cada área, então, pessoal de arquivo, para trabalhar com arquivo, museu, o pessoal das bibliotecas, enfim, uma série de demandas específicas de cada área de atuação, mas também uma demanda enorme para uma formação mais ampla no campo da política cultural, no campo da gestão cultural, né? Porque as pessoas muitas vezes dizem, olha, eu fico aqui na minha atividade cotidiana e não tenho dimensão do que é esse todo, né? De atuação, enfim, da própria secretaria e da área cultural de uma forma mais ampla, né? Então, a gente recebeu muita demanda assim, de formação para produção e gestão cultural. E, por outro lado, também muita demanda para uma formação mais ampla, que fosse uma formação para os direitos humanos, para a diversidade, para a cidadania cultural, enfim, no sentido de aprimorar e melhorar o atendimento a diversos públicos, né? Isso veio muito das discussões que a gente fez das audiências públicas com segmentos específicos, né? Então, desde pessoas com deficiência, até gênero e sexualidade, culturas negras, enfim, uma demanda comum de todos esses segmentos foi: a gente precisa formar também os trabalhadores da cultura para uma visão, enfim, para uma formação mais humanista mesmo, para lidar com essa diversidade de questões e de públicos, né? Então, a gente acabou chegando nesse desenho aí, que é uma coisa super ampla, mas prevê a formação continuada dos servidores em cursos específicos de produção, gestão e política cultural, administração pública e governo aberto, que também era uma outra demanda, né? As pessoas saberem quais são os instrumentos de participação, de acesso à informação, enfim, no sentido de ampliar a participação da população na gestão das políticas públicas, né? Atualização técnica de acordo com as necessidades específicas de cada área e sensibilização para o trabalho com a diversidade e a cidadania cultural. Então, é um monte de coisa, mas a gente tentou absorver tudo isso que apareceu em termos de demanda para formação, né? Pode passar. E aí, o quadrinho, essa é a nossa estrutura de todas as nossas metas, tá? A gente tem a ação e aí a gente tem aquilo que eu já expliquei também anteriormente, a situação atual, o levantamento que a gente fez, o que se prevê para o curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo, quais são os indicadores que permitem o monitoramento dessa meta e quem são as áreas responsáveis pela implementação disso, né? Esse é o desenho que a gente chegou aí na estrutura do plano. Então, aqui, nesse caso, a gente levantou, né, que, enfim, existia uma série de cursos oferecidos de maneira pontual para os servidores, tanto por meio da Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, quanto outras iniciativas, parcerias específicas, enfim. E aí prevê que, né, no curto prazo a gente consiga fazer o diagnóstico mais detalhado desse quadro de servidores e das demandas para elaborar um plano de formação, né, e aí com ampliação de formações oferecidas ao longo do tempo aí para esse quadro de servidores, né. Isso a gente espera que seja algo que unifique tanto a atuação da nossa supervisão de gestão de pessoas, lá da Secretaria, quanto a Escola Municipal de Administração Pública, e é uma coisa, vamos dizer, uma iniciativa voltada para dentro, né? Um pouco no sentido de qualificar e melhorar a atuação da própria Secretaria, né? Pode passar? Aí, passar muito rapidamente a questão da educação patrimonial, que eu também mencionei, né? Então,
uma tentativa de trabalhar com outras formas de lidar com o patrimônio, né? Pensar na realização de inventários participativos e iniciativas que envolvam mais a população do entorno, né, do patrimônio que a gente está querendo preservar, enfim. Então, tem essa ação que pensa a implantação de um programa de educação patrimonial por meio da recaracterização e realização de inventários participativos, que aí é mais voltada para a questão, né, dos bens tombados e do patrimônio material, enfim. Pode passar. E aí a gente chega, de fato, no eixo 4 da formação e da difusão cultural, para eu apresentar um pouquinho aquelas 3 metas que eu mencionei, e aí, enfim, a gente detalhar um pouquinho isso. Depois a gente também abre para perguntas, a gente pode conversar mais no detalhe, tá? Então, a meta 13, iniciação artística e cultural. A gente prevê a ampliação, aprimoramento e consolidação dos programas, oficinas e cursos de iniciação artística e cultural. E aí as ações, tanto voltadas para os programas de iniciação artística para a infância, e aí a gente está falando do PIA, da EMIA, quanto os programas de iniciação artística e cultural que contemplam uma diversidade etária mais ampla, né, como é o caso do vocacional. Aí a gente tem também a previsão da ampliação da oferta de atividades formativas de experimentação artística e cultural. Aqui a gente está falando das oficinas nos equipamentos, né, um pouco a possibilidade do cidadão ter contato com determinadas práticas culturais, determinadas linguagens, enfim. Aí sempre pautado pela distribuição territorial, pela diversidade de públicos, pela diversidade de expressões culturais, e assim por diante, né? Aí a gente tem uma ação também para a formação continuada dos artistas orientadores. Aí é uma coisa, né, de pensar tanto os oficineiros quanto os artistas orientadores que são contratados para desenvolver essas atividades na ponta. E a gente pensar um pouco a difusão dessas metodologias, né? Eu acho que, na prática, aqui a gente está vendo um monte de número e tal, mas, na prática, tem uma riqueza dessas experiências que não pode ser desperdiçada, né? Então, assim, é interessante que a gente tenha espaços de troca e de compartilhamento dessas experiências, dessas metodologias, enfim. E, por último, a gente tentar fortalecer uma articulação entre as políticas de cultura e educação, né? Porque um pouco o dilema que a gente vive a Secretaria de Cultura nunca vai conseguir chegar e atender a demanda que existe na cidade por atividades de iniciação artística e cultural, né? Talvez o único caminho seja essa articulação mais forte com o campo da educação. Aí tem N desafios institucionais, né? Enfim, a gente pode até discutir, mas a gente falou, não podemos deixar de deixar essa marquinha aqui, enfim, que preveja essa articulação mais ampla, né, entre a cultura e a educação. Passando aí para a meta de formação técnica e profissionalizante, né? Aí a gente prevê a ampliação de vagas de formação técnica e profissionalizante nas áreas artísticas, de gestão e produção cultural. No campo artístico, como eu falei, a gente dialoga muito com as escolas de música e de dança, né, que estão formando profissionais dessas áreas. E aí, enfim, é uma coisa da formação profissionalizante para as artes, né, tem esse recorte específico. Então, a nossa ação 14.1. Pode passar. E aí, em termos de formação mais voltada para a gestão e produção cultural, a gente tem 2 frentes aí de atuação, em que a gente prevê, em uma delas, a ampliação do programa Jovem Monitor Cultural, né, um pouco pensando essa formação e essa experimentação profissional na gestão cultural, oferecendo essa oportunidade para jovens, né? Então, ampliando o número de vagas de forma articulada à rede de equipamentos culturais. E, por outro lado, também abrir uma outra frente, que seria uma frente nova de atuação e que tem muito a ver com a discussão desse evento,
que seria a criação e a implementação de cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos de nível médio, aí tanto para as artes e espetáculos, gestão e produção cultural e biblioteconomia, que aí são as 3 áreas que, enfim, já tem uma discussão e já tem algumas iniciativas previstas, né? Aí um pouco abrindo um novo campo de atuação mais voltado para a formação de profissionais, né, no campo da cultura. Detalhando um pouquinho essas 2 iniciativas, tá? Que aí acho que tem mais a ver com a nossa discussão aqui. Em termos do programa Jovem Monitor Cultural, a gente tem aí, em 2015, 237 jovens, né, distribuídos nas várias áreas aí da secretaria. E aí, só para vocês terem uma ideia de demanda, tá? A gente teve, no último processo seletivo de jovens monitores, 7.723 jovens inscritos. Né? Então, por mais que a gente teve essa ampliação, esse salto enorme de 30 jovens para 237 jovens, né, que é uma ampliação significativa em muito pouco tempo, a gente teve uma demanda aí impressionante. Assim, acho que eu nunca vi um processo seletivo tão difícil dentro da Secretaria Municipal de Cultura, porque era muita gente, né, para você fazer essa seleção. Então, quer dizer, tem uma demanda enorme, né, e isso é um programa que tem um recorte etário. A gente está falando aí de 18 a 29 anos. Quer dizer, pegando uma faixa etária específica, a gente tem uma demanda enorme de gente querendo atuar na área, né? De gente querendo, enfim, entrar para o campo da gestão cultural e enfim, experimentar algum tipo de atuação nessa área. Então, só para a gente entender também que não é o Plano Municipal de Cultura que vai fazer milagre no campo da formação, né? Mas acho que a gente pode ter iniciativas interessantes, né, também. Então, aí a gente prevê a ampliação dessas vagas no curto prazo para contemplar as novas casas de cultura e centros culturais. A gente vem trabalhando enfim, tem uma série de coisas em processo de mudança na secretaria. A gente está passando por uma reforma administrativa. Algumas casas de cultura estão virando centros culturais, tem novas casas de cultura chegando. Então, um pouco essa efervescência, a gente dá conta dessa demanda também e ter jovens atuando nesses equipamentos. No médio prazo, uma ampliação em 40% do número dessas vagas, contemplando toda a rede de equipamentos da secretaria. E, no longo prazo, uma ampliação contemplando também os equipamentos sob gestão compartilhada. E a gente está falando, por exemplo, dos CELs, que são uma rede enorme. Hoje a gente tem 46 CELs, e que também tem uma demanda enorme. A gente também quer ter jovens monitores culturais aqui, né? Enfim, e também um pouco no sentido de atender essa demanda dos próprios jovens por essa oportunidade, né? Então, só voltando um pouquinho, isso é coordenado ainda de alguma forma pelo Centro Cultural da Juventude, só que está em todas as áreas, né? Então, é um esforço enorme de coordenação e de diálogo que a coordenação do programa tem que ter com cada equipamento. E, além disso, tem ainda as instituições que são conveniadas e que dão a formação teórica para esses jovens, né? Então, tem assim toda uma governança por trás disso. Parece muito simples, dar uma bolsa para os jovens e bota eles lá, não é bem assim, né? Tem toda uma estrutura por trás disso que exige, né, o envolvimento das áreas da secretaria, dos próprios jovens, das instituições conveniadas e da coordenação do programa. Pode passar? E aí a nossa ação voltada para os cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos, que a gente tem aí uma proposta, sobretudo sendo, vamos dizer, incubada na Fundação Paulistana, para criar um programa de formação de técnicos e profissionais e cursos de formação inicial e continuada, aí no curto prazo, né? Então, a gente tem a previsão aí, de abrir cursos técnicos de cenografia, biblioteca e gestão e produção cultural, com aí um esforço inicial de ter 120 vagas ao ano e 300 vagas para cursos de formação inicial e continuada aí em diversas áreas.
Aí, no médio prazo, prevê a ampliação disso, né? Enfim, isso também, vamos dizer, vai ser um piloto, né, para a gente também identificar demandas e qual a necessidade de ampliar e como desenvolver essas iniciativas, né? Isso vem muito da discussão, como eu falei, da implantação do Centro de Formação Cultural de Cidade de Tiradentes, né, que já veio um pouco com essa vocação de atuar mais fortemente no campo da formação. E, enfim, o Centro Cultural acabou sendo incorporado no final de 2014 pela Fundação Paulistana, né, como estrutura de gestão. Então, tem essa articulação aí que, claro, tem um diálogo com a Secretaria de Cultura, né, e tem, enfim, uma articulação, mas está, sobretudo, a cargo da Fundação, né? Pode passar. E aí, por fim, a gente tem uma meta 15, que fala mais de mediação cultural e formação de público. Aí, pensando, né, como desenvolver ações nessas áreas de forma vinculada à oferta de programação cultural, que a Secretaria já tem, e também aos acervos, né, que a gente tem nos equipamentos culturais. Então, a gente tem aí uma ação prevista para um programa de formação de público, é uma iniciativa que já existiu dentro da Secretaria, e que também é uma demanda que as pessoas falam, seria importante que a gente tivesse não só a oferta de um espetáculo, de um filme, né, mas que a gente tivesse uma possibilidade de desenvolver ações de mediação para outros públicos, enfim. Então, essa primeira ação vem um pouco nesse sentido. Uma segunda ação aí voltada mais para a prática da leitura. Então, pensar também a implantação de um programa de agentes de leitura vinculado aos espaços de leitura, às bibliotecas municipais, né? Aí pensando ônibus biblioteca, enfim, pensando um pouco essa formação para a leitura, né? Mas com esse recorte. E uma terceira ação voltada para a ampliação do acesso às atividades desenvolvidas no Teatro Municipal, que também é uma demanda enorme, né? Que as pessoas sempre falam, o teatro está lá, é um equipamento de referência, tem muito recurso que é investido lá, mas o público que acessa, de fato, ainda é um público restrito, né? Então, tem uma ação nesse sentido também. Eu não entrei no detalhamento dessas, porque acho que o que nos interessava era mais aquilo que eu falei, do jovem monitor e dos cursos de formação técnica e profissionalizante, né? Mas é um pouco para vocês terem uma ideia. E aí a gente tem algumas coisas que, vamos dizer, mais dispersas, mas que também dialogam com a formação, que é aquilo que eu falei aí no eixo 5, quando a gente fala de fomento e economia da cultura, a gente também está falando de formação, né? Quando a gente tem uma meta 17 aí de cidadania cultural voltada para o fomento das culturas periféricas, populares e de base comunitária, para a diversificação do acesso às políticas culturais, a gente está falando também de formação, a gente está falando dessa expansão territorial, a gente está falando de acesso. E aí, enfim, a gente tem tantos programas que eu já mencionei, agora também com o Fomento à Periferia, que é uma iniciativa nova também, e que vai apoiar essas práticas culturais que acontecem, sobretudo, em territórios de vulnerabilidade social. Aí a gente prevê alguns critérios de acesso também, né, pensando em diversificar esse acesso aos fomentos, e oficinas para elaboração de projetos, que também acabam sendo algum tipo de formação para esse acesso aos editais, né, e para acessar os recursos que são disponibilizados para essas iniciativas. A mesma coisa, pode passar? No campo do fomento às linguagens, né, também todas as iniciativas aí, quando a gente fala de um projeto de fomento ao teatro, ou à dança, ou ao circo, a gente também está falando de formação, né? A gente também está falando de oficinas, de residências artísticas, e, enfim, uma série de outras iniciativas. E também, enfim, a gente tem uma previsão aí de fortalecer esse acesso por meio de oficinas de elaboração de projetos, né? Pode passar.
E, por fim, na meta 19, que a gente fala de sustentabilidade, a gente também tem uma previsão de uma ação aí de pensar ações de formação para sustentabilidade, um pouco pensando aí as cadeias e arranjos produtivos locais, né? Enfim, acho que isso é um panorama muito amplo de coisas, né? Assim, para vocês terem uma ideia, um pouco de que resultado a gente chegou dessa discussão toda do plano municipal e do que se pretende, né, para os próximos 10 anos. Enfim, isso está tudo bem mais detalhado quando a gente pega lá o nosso documento, né, final, mas acho que dá para ter uma ideia um pouco dos horizontes aí que a gente conseguiu incorporar a partir da discussão, a partir das iniciativas que já existem na secretaria e a partir da necessidade de ampliação para novas frentes aí, e novas áreas, né? Pode passar? Bom, aí é isso. Tem alguns contatos aí da secretaria, o site do próprio plano e, enfim, para outras questões, dúvidas que vocês tiverem. E acho que a gente abre para uma conversa e, enfim, comentários, considerações, perguntas, o que vocês quiserem aprofundar, a gente pode ir conversando. Desculpa se eu falei demais, mas é muita coisa. Perguntas? Alguém? Um momentinho. A gente pode fazer uma rodada. Você vai fazer a pergunta? Vai fazer a pergunta? Se possível. Sim. Espera a Luciana tomar uma água primeiro. Bom, boa tarde. Eu sou o Sérgio. Eu sou um dos coordenadores do Espaço Cultural Marcelo Leme, do Parque Peruche. Venho acompanhando já desde o início aí da discussão da formação do plano da cultura aí. Bom, estou na cidade, sou coordenação de movimento de moradia, pretendo sim também levar a cultura para dentro dos espaços. Gostaria de fazer uma pergunta para a Luciana, que é uma pergunta que eu já venho acompanhando e tentando fazer desde a época do Juca Ferreira. O que se entende por espaços ociosos, né? E aí, só para complementar a minha pergunta também, é porque nesse espaço cultural Marcelo Leme Parque Peruche, é um espaço que era ocioso, no entender da comunidade, e a gente ocupou porque estava abandonado, só que nesse período de quase 8 anos, ele ainda não teve o reconhecimento como espaço, de fato, ocioso pelo próprio órgão público. Falo secretaria, independente de qualquer coisa. Obrigado. Olá, boa tarde. Queria parabenizar aí pela realização desse plano, né? Imagino que ele deva ter sido o primeiro na história e eu espero que ele não seja o único, né? Eu entendi que é um plano decenal. Então, eu tenho 2 perguntas aí para, quem sabe, sugerir caminhos possíveis, né? A primeira é como é que vocês planejam garantir que esse plano de 10 anos seja realizado pensando numa mudança de gestão, né? E a segunda coisa que me chamou a atenção, esse é um plano montado para a gestão da oferta. Tudo o que diz aí é o que está sendo oferecido, né? Você foi no limite do dado, é a gestão de vagas oferecidas. Agora, qual é a demanda que existe destas coisas? Eu sou administrador, né, e trabalho em marketing. É tão importante conhecer aquilo que se oferece, que eu estou chamando aqui de gestão de demanda, né? Quem são as empresas, quais são os produtos, os serviços.
é tão importante quanto mapear a demanda, que são as pessoas que irão se beneficiar, né? Os formadores, eu acho que é o passo mais longe que você foi desse vislumbre de cadeia, né? Eu estou lá na ponta. A criança que estuda na EMEA, que foi um dos exemplos que você citou aí várias vezes. Eu acho que isso, assim, humildemente falando, né, é um pecado mortal. Você fazer uma gestão, um programa de 10 anos e nem citar qual é a demanda da cidade. O que essa cidade precisa em termos de cultura? Eu entendi que vocês sabem perfeitamente o que está sendo esperado da população, né? O colega aqui já colocou uma visão de 8 anos de vivência de um espaço que sequer é reconhecido. Então, essa é a demanda. E é isso que eu acho preocupante na sustentabilidade, que é o último item que você falou. Nada é sustentável se você não conciliar a oferta com demanda, né? E eu acho que aí tem um exercício de quem oferece. Mas tem o problema da gestão, que se encerra, tem uma nova gestão que assume. De repente, um plano como esse daí, que consumiu horas de dedicação e compreensão e mapeamento, né, sequer sai da gaveta, porque ele já nasceu numa gaveta. E assim, eu acho que é essa a minha reflexão aí. Desafio. Você dorme tranquilamente? Ah, bom, eu durmo, mas eu acho que é um tremendo desafio, né, pensar nessa demanda e começar a conversar com ela, porque você falou várias vezes da audiência pública, né? Eu acho que a audiência pública é uma tentativa de ouvir a demanda, de quem se dispõe até se deslocar e até onde a audiência pública acontece, né? Eu sou meio ativista assim, de moradia, né? Estou preocupado com a segurança. No bairro que eu moro, aqui no Butantã, nós estamos formando um programa de vizinhança solidária, e em algum momento as coisas da cultura vão chegar, porque as demandas dessa comunidade ainda estão no básico, né? Polícia, saúde e tal. Então, essa é a minha pergunta para estimular aqui uma reflexão, né? Gestão cultural, para mim, envolve a gestão da oferta e da demanda, né? Mais alguém? Obrigada. Boa tarde, Luciana. Eu também trabalho com a cultura já há alguns anos, e o que eu mais sinto falta, inclusive dando ênfase ao que o nosso amigo disse, realmente é dados da demanda e dados também do mercado em si, quer dizer, dos profissionais que atuam no mercado. Eu mesmo, como gestora independente, né, acabo não tendo aonde procurar dados e informações para expandir o meu próprio negócio, que é, logicamente, de pequeno porte, mas que nota-se pelas informações mínimas que você deu, mas que o plano, com certeza, já vem a acrescentar, mas mais sobre isso, quer dizer, onde você haja uma convergência de informações sobre esse mercado cultural de São Paulo, no município de São Paulo. Posso ter, talvez exista, eu mesma estou em busca disso, mas outros profissionais já podem ter desenvolvido. Mas a ideia é de você criar mesmo um intercâmbio entre os profissionais de cultura, de gestores de cultura que atuam em São Paulo, como produtores e como gestores e como prestadores de conta e proponentes de projetos, que são, eu falo mais da camada de gestão mesmo, não tanto quanto a camada de artistas e produtores ali, no caso da manifestação cultural, mas do guarda-chuva da gestão, dos profissionais da gestão da cidade de São Paulo. Bom, boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou produtora e gestora cultural aqui da cidade de São Paulo há alguns anos, né? Na realidade, a colega até já deu entrada na minha pergunta, porque eu vejo assim, nós temos um mapeamento hoje que foi feito através de um projeto que passou pelo PROAC,
que tem a parceria de vocês e também do SESC, que tem um mapeamento sobre o estado de São Paulo, né, na realidade, não sobre o município específico. E esse mapeamento está disponível na internet. Só que eu não tenho esses dados da cidade, entende? É isso que eu sinto falta, de entender quais são os polos culturais que a cidade tem, alternativos ou não, independentes ou não, aonde estão os principais, os grupos, aonde estão a parte de teatro, onde está mais focada a parte de música, qual é o consumo disso? Nós não temos dados também do consumo da arte em São Paulo. Pelo menos eu ainda não tive acesso a isso, né? E eu sinto muita dificuldade de encontrar esses dados e que esse dado venha pela própria secretaria, algumas dessas informações. Eu não sei se a secretaria tem isso já levantado e disponibilizado, entende? Obrigada. Bom, vamos lá. Estava tentando organizar aqui um pouco as questões. Eu acho que tem uma pauta que está presente em todas elas, né, que é esse levantamento de dados e informações, né, para pensar esse planejamento das políticas ou até, enfim, enquanto gestores, produtores culturais, artistas ou, enfim, qualquer um que atue no campo, né. Eu acho que a gente tem algumas respostas, né? Não todas e talvez bastante incipientes, mas eu acho que a gente tem começado, acho que a gente tem avançado nesse sentido, né? Eu acho que uma das questões que a gente se deparou muito nesse processo, né, de elaboração do plano, aí falando primeiro dessa experiência, foi a gente não tinha as informações sistematizadas nem mesmo sobre o que a própria secretaria fazia, para vocês terem uma ideia da coisa. Então, a gente tinha tudo isso disperso na planilha do gestor daquele programa ou do gestor daquele equipamento. A gente não tinha, exceto em algumas áreas, por exemplo, sistema de bibliotecas, que já tem uma prática mais antiga de sistematização de informações e tal, a gente não tinha isso nem para aquilo que a gente fazia, que aí eu concordo com o que ele colocou, que não adianta só também a gente fazer a gestão do que a gente oferece, mas, quer dizer, a gente não tinha nem isso, né? Então, acho que foi um primeiro esforço de juntar tudo isso para entender a prática da própria secretaria. E aí, foi uma das críticas que a gente recebeu muito também ao longo do processo participativo, que é cadê os outros atores, né? Porque não é só a secretaria. Na cidade de São Paulo, a gente tem o governo do Estado, a gente tem o governo federal, a gente tem iniciativa privada, a gente tem as iniciativas comunitárias, a gente tem uma série de outros atores atuando no campo cultural, para além das políticas que são desenvolvidas pela Prefeitura de São Paulo via Secretaria Municipal de Cultura, para entender do que eu estou falando, né? E aí, acho que tem algumas iniciativas que podem apontar caminhos para isso, né? Acho que a primeira delas, que eu não falei aqui, mas acho que vale muito a pena vocês conhecerem também, é a plataforma SP Cultura, que a gente está trabalhando. É uma plataforma de mapeamento colaborativo de espaços culturais, agentes culturais, eventos, projetos, enfim, que é uma coisa que veio, é uma iniciativa que veio de uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura com a iniciativa privada, né, via Instituto TIM. Foi desenvolvida essa ferramenta a partir de uma série de iniciativas de mapeamento e, enfim, atores que atuavam aí no campo da cultura digital e tal. E a gente chegou numa ferramenta. Hoje ela foi implementada na Secretaria e na cidade de São Paulo, mas já está também, ela foi levada, né, para vocês entenderem, é um software, chama Mapas Culturais, a sua versão paulistana é o SP Cultura, mas hoje ela já está, por exemplo, incorporada no Sistema Nacional de Informações e Indicadores, também com a mesma ferramenta. O governo do Estado também adotou esse ano, a gente adotou em 2014, no início desse ano, o governo do Estado lançou o seu Mapas Culturais, que é o SP, Estado da Cultura. Então, quer dizer, isso vem se replicando, é a mesma ferramenta, certo? Assim, se vocês abrirem lá, até indico, deem uma fuçada na internet, né? O SP Cultura é spcultura.prefeitura.sp.gov.br.
E tem o SP Estado da Cultura, que é o do governo estadual, e tem o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é a versão, vamos dizer, do governo federal, né? E a mesma ferramenta ela vem sendo adotada por outros municípios também, por outros estados no país. E aí acho que a gente consegue dar um salto. Claro que tem um desafio aí de implementação, de alimentação desses dados, mas sendo uma plataforma colaborativa, a gente consegue dar um salto no levantamento dessas informações. Porque aí você vai ter lá nos espaços cadastrados não só os equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, como eu mencionei aquele mapa, como eu apresentei aquele mapa lá, mas você vai ter também uma série de outras iniciativas, né? Então, se você der uma fuçada lá, a gente já tem bastante coisa. Então, desde praça, onde tem atividade cultural sendo desenvolvida, até bar, biblioteca comunitária, ponto de cultura, enfim, né? Aí você consegue ter um olhar mais nessa dinâmica territorial e de rede, né? Então, acho que ainda é um desafio expandir essa plataforma para além da própria secretaria, né? Ou seja, fazer com que as pessoas coloquem as suas informações lá, divulguem os seus eventos, as suas iniciativas, cadastrem os seus espaços, os seus agentes culturais. Mas eu acho que tem um potencial enorme aí da gente conseguir cada vez mais ter mais informações sobre a cultura na cidade e esses dados que vocês colocaram, né? Uma outra coisa, do ponto de vista, vamos dizer, mais das informações sobre o mercado de trabalho ou sobre o consumo, aí a gente tem uma série de outras pesquisas, aí não por parte da Secretaria Municipal de Cultura especificamente, mas tem outras coisas, né? Eu acho que daqui a pouco a Cristina vai estar aqui do IBGE, eles desenvolveram uma série de pesquisas e levantamentos que apontam mais para essas questões que vocês trouxeram, né? Enfim, do mercado de trabalho, enfim. E, do ponto de vista do consumo, também, a gente teve uma iniciativa muito legal, acho que o SESC teve envolvido também, que foi com o J. Leiva, né? O João Leiva, que levantou hábitos culturais dos paulistas também. Aí tem uma série de informações interessantes do ponto de vista do consumo, né? Vai ao cinema, não vai ao cinema, lê livro, não lê livro, enfim, como é que é o acesso à cultura, né? Aí eu estou falando de outras iniciativas assim que eu tenho conhecimento, deve ter uma série de outras que apontam para isso, né? Mas eu acho que assim as duas questões, pano de fundo de tudo que vocês, todos que falaram, né, apontaram, acho que tem a ver com esse levantamento de informações e com pensar a cultura também para além da própria instituição Secretaria Municipal de Cultura, né? Acho que tudo vai um pouco nesse sentido, né? Vamos lá, agora passando um pouco mais especificamente para as questões, né? Acho que o Sérgio, Sérgio, né? Colocou a questão do espaço ocioso, né? Eu queria voltar um pouquinho aqui naquele slide que fala da estrutura geral do plano, que tem as 20 metas. Um pouquinho, espera aí, mais para frente. Mais um pouquinho. Esse aí, volta. Esse aí. Está dando para ver, gente? Talvez não, né? Mas só para entender, tem todo um eixo aí, que eu nem apresentei, nem entrei nele, mas que é esse eixo 2, que fala do espaço urbano e da infraestrutura cultural, em que a gente começou a discussão muito pautada pela rede de equipamentos da Secretaria e chegou num formato muito mais abrangente, né? Eu acho que assim absolutamente consciente que na nossa versão inicial, que é a do caderno que eu falei para vocês, a gente ainda estava muito fechado na atuação da secretaria, até porque as propostas foram criadas em oficinas internas com as áreas, né? Então ainda estava muito fechado. Acho que a possibilidade de fazer as audiências, a consulta pública, etc., foi abrindo um pouco esse olhar. E aí, quando a gente fala de espaços, né, que é o enfoque desse eixo 2, a gente tem uma primeira meta de requalificação dos equipamentos culturais,
uma segunda meta que fala da expansão dessa rede municipal de equipamentos culturais. E aí uma terceira meta, que é a meta 7, que fala de gestão colaborativa e espaços independentes. E aí, um pouco na linha de conseguir criar mecanismos de incentivo a esses espaços independentes, né, como algumas coisas que já foram feitas, tipo isenção de IPTU para os teatros e espaços culturais, né, alguns mecanismos, ou mesmo, sei lá, zonas especiais de proteção cultural que estão previstas no plano diretor. Enfim, tem uma série de iniciativas aí, um pouco pensando, né, como é que o poder público pode impulsionar ou estimular ou incentivar iniciativas como essas, né? E aí acho que é onde a gente prevê uma série de ações, né? Não vou entrar aqui também super no detalhamento, mas que a gente tem uma série de ações no sentido de mapear esses espaços e ter algum tipo de apoio para esses espaços, né? A gente fala também das ocupações que já existem, né? A gente tem uma série de imóveis que são de propriedade, muitas vezes, do poder público e que estão ocupados por agentes culturais, por coletivos culturais, e muitas vezes não estão reconhecidos, não estão regularizados. Enfim, a gente tem uma ação também para pensar isso, para regularizar esses espaços. Então, acho que foi eu diria assim, a meta 7 é onde está um pouco isso que você apontou como uma demanda existente, e foi algo que a gente tinha uma ou outra coisa pensada, mas que a gente conseguiu avançar muito com o processo participativo de discussão do plano, né? E aí, enfim, isso ainda não está disponível, né, para acesso, porque a gente fechou uma versão disso e está sob análise da Secretaria de Governo, da Prefeitura, né? A gente tendo o ok, o aval, a gente vai publicar o plano e vai fazer uma devolutiva pública para todo mundo que participou das audiências públicas, da consulta. Então, também, eu diria assim, quem tiver interesse em acompanhar essa discussão, fique ligado também no site do próprio plano, da Secretaria, que a gente vai divulgar. Isso deve acontecer muito em breve. Mas, de qualquer forma, é isso. Eu acho que tem uma tentativa aí de ampliar o olhar para outras iniciativas e ver como é que também a Prefeitura pode fortalecer ou estimular o desenvolvimento dessas outras iniciativas, né? Enfim, sobre a questão dele aqui, como é que você chama? Do Rubens. Um pouco isso que eu já falei também, né? A gestão da oferta e da demanda. A gente começou muito fechadinho ali no nosso campo e aí um desafio imenso de discutir isso para dentro da secretaria, porque quem conhece, vamos dizer, por dentro, sabe das dificuldades e limitações da restrição. Então, a gente chegava para discutir com as áreas e todo mundo, pelo amor de Deus, mais vaga não, mais iniciativa não, mais programa não. A gente não dá conta nem de fazer o que a gente... né? Porque dentro daquele quadro que eu apresentei, tem um sufocamento da estrutura que é muito complicado você chegar, né, discutir daqui 10 anos, e as pessoas não dão conta de fazer o que tem para hoje ou para amanhã, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, mas acho que a gente conseguiu, daí, com o processo todo de discussão e da consulta pública, ir um pouco ampliando esses olhares e incorporando outras dimensões, outras sugestões, outros olhares. Acho que uma coisa importante nesse sentido foi pensar também a questão da intersetorialidade, né? A gente também saiu um pouco da caixinha só da cultura, o que a cultura faz e tal. Então, quando a gente encerrou o processo todo das audiências, a gente também convocou várias outras áreas dentro da própria prefeitura para um diálogo sobre o plano. Então, desde... enfim, política para as mulheres, pessoas com deficiência, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Saúde, serviços, educação, enfim. A gente fez assim, uma discussão bem grande para pensar também em que medida a gente pode pensar em intersetorialidade, fortalecer, né, as iniciativas intersetoriais, que acho que também responde um pouco isso, porque a gente só com o que a gente tem em termos de estrutura não dá conta, isso está óbvio e patente, né? Então, acho que isso foram esforços assim de
de tentar incorporar aquilo que veio. Aí, claro que tem coisas que não são viáveis. Então, por exemplo, a ampliação das vagas. A gente falava, não me lembro agora, mas acho que era 7.000 vagas, por exemplo, para o vocacional. Aí as pessoas diziam, pô, mas a gente precisa de 100.000 vagas. Tá, a gente nunca vai dar conta de ter 100.000 vagas com a estrutura que a gente tem na secretaria. Isso não é viável. A gente tem que pensar em outros canais e outras alternativas para suprir essa demanda. Talvez uma parceria com a educação seria um caminho, porque a educação tem, né, também essa demanda de trazer a cultura para dentro dos seus espaços, né, para dentro da escola. Enfim, tem o Plano Municipal de Educação que também pauta isso. Então, quer dizer, é quase como fazer malabarismo com a demanda e oferta, assim, né? Porque a gente sabe que a demanda é muito maior do que aquilo que a gente oferece, mas a gente também não tem condições, vamos dizer, institucionais, de recursos humanos, orçamentários, etc., para dar conta dessa demanda. Então, acho que o caminho tem sido nesse sentido de ampliar parcerias com outras áreas, com outros segmentos, com outros atores. Enfim, acho que é um pouco essa construção que a gente foi tentando fazer, né? E sobre a questão da continuidade com mudança de gestão, etc., a discussão do plano ela vem no sentido de consolidar um projeto de lei. Então, a perspectiva é que ele possa não ser engavetado, né, independente de gestão. Claro que, né, a gente gostaria que essa gestão continuasse, né? Não vou também ser hipócrita aqui, né? Eu acho que teria muito mais chances de esse projeto ter continuidade, porque ele foi gestado, né, na atual gestão. Mas, de qualquer forma, acho que a proposta do planejamento decenal, que não é uma coisa só da cultura, né, é uma coisa que vem sendo feita em várias áreas aí nos últimos anos, de forma participativa, etc., é uma tentativa de buscar institucionalizar um pouco mais as políticas para além dessas mudanças a cada 4 anos, né? Então, acho que aponta, enfim, a própria ideia de se ter um plano, ela já vem com esse sentido, né? Com esse, enfim, com essa perspectiva. Acho que é isso. De resto, acho que as questões de vocês eu já também respondi inicialmente, né? Acho que é isso. Tem outras questões? Boa tarde. Eu me chamo Bárbara e eu queria perguntar a respeito. Você falou, na verdade, né, que tiveram uma conversa final com as demais secretarias da prefeitura, né? E em relação à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que fazem a gestão dos parques, né, e praças, vocês, pelo meu entendimento, pelo que eu visualizei, vocês não colocam como equipamento específico cultural, né? Mas eu acho que eles têm uma importância muito simbólica e no cotidiano das pessoas e culturalmente também, né? De novas propostas, enfim. E lembrando também do caráter de entretenimento que tem sido utilizado, né? Com grandes shows no auditório do Ibirapuera, eventos, festivais no Vila Lobos, entre outros, pegando os maiores parques, né? Mas o potencial das praças também, né? Que cada vez mais é uma ação que está muito possível normalmente em periferia. Tem até, normalmente, por exemplo, as pistas de skate, que são, sim, pontos de encontro, pontos de trocas, né? Muitos coletivos de rap mesmo que se organizam nesses espaços. Então, mais uma provocação assim para saber se foi feita uma ponte a respeito desses espaços, como que ela está sendo, como está sendo lidado com isso, e nesse plano decimal, né, de 10 anos, se pensar 10 anos atrás, o uso que se tinha desses espaços, né, mudou muito. Então, o que será daqui a 10 anos? Né? Então, nesse questionamento. Obrigada. Enfim, eu acho que isso também dialoga muito com o nosso eixo 2, aí, né, quando a gente está falando dos espaços. Uma dimensão importantíssima que a gente
trouxe a partir do processo participativo e que estava muito frágil ainda na nossa versão inicial, né, na nossa proposta inicial, foi a dimensão da ocupação dos espaços públicos, né, porque é um pouco isso que você falou, é uma coisa que ganhou um fôlego enorme nos últimos anos, né, a gente teve avanços muito significativos em termos de realização das atividades culturais em praças, parques e assim por diante, e isso estava meio capenga, né? Então a gente criou essa meta 8 aí, que fala de ocupação dos espaços públicos e aí prevendo o desenvolvimento dessas atividades, né, nesses espaços que você mesmo mencionou, né? A gente teve um diálogo, por exemplo, a Secretaria de Serviços, a gente tem uma parceria forte para a ocupação das praças Wi-Fi, via o programa Redes e Ruas, por exemplo, né? Então são várias iniciativas apoiadas, projetos apoiados para desenvolver as atividades nas praças onde foi implantado o Wi-Fi livre, né? Um pouco no sentido de fortalecer a atividade cultural e fortalecer o uso desse equipamento, que não é um equipamento, é um espaço público, né? Mas que tem aí uma infraestrutura já implantada de acesso à internet, etc., né? Então, um exemplo. Nos parques, acho que é a mesma coisa. A gente tem, além da gente prever algumas dessas iniciativas aí na meta 8, de ocupação dos espaços públicos, a gente previu uma ação na meta 6, que fala da Rede Municipal de Equipamentos de Uso Cultural. E aí, se for ver, não é Rede Municipal de Equipamentos Culturais, mas equipamentos de uso cultural, né, que é onde entrariam os parques, por exemplo, em que a gente prevê uma ação de fortalecer parcerias com outras áreas para pensar essa gestão compartilhada, né, de espaços. Então, acho que o caso dos parques, por exemplo, a gente tem equipamentos que ficam dentro de parques, né, e a gente tem, enfim, a gente tem várias iniciativas também que estão se ampliando nesse sentido, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a Chácara do Jockey, né, foi um espaço enorme, foi inaugurado esse ano, né, um parque, e que tem uma previsão lá de ter um espaço para a cultura, né? Enfim, com uma série de iniciativas lá, de residência, tem a previsão de implantação de um centro cultural, um polo cultural lá também, enfim. Então, acho que tem algumas iniciativas nesse sentido, caminhando nesse sentido, né? Mas acho que essa conversa aberta e essa conversa intersetorial permitiu a gente trazer essa dimensão para dentro aí do nosso eixo 2, que antes era exclusivamente a rede de equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura, sabe? Acho que a gente conseguiu ampliar um pouco esse olhar, prevendo ações mais abrangentes para fora dos equipamentos, em parceria com outras áreas também, né? Tem mais questões? Então, eu pedi para ser muito breve, porque como a gente vai ter a próxima mesa, e a gente vai convidar todos para participar de um café ali fora, antes de começar a próxima mesa, tá bom? Então, tudo bem, obrigado. Gostaria de agradecer a presença da Luciana pela explanação sobre o Plano Municipal de Cultura. E a gente convida a todos para ficar para a segunda mesa com a Cristina Lins, né, pesquisadora do IBGE, que vai falar de alguns indicadores com relação ao mercado de trabalho na área cultural. E a gente convida a todos para tomar um cafezinho ali fora, comer um pão de queijo, para a gente conversar um pouco informalmente e voltar daqui a pouco. Obrigado, gente.